graduei, estou feliz demais por estar aqui. A UERJ está abrigando o 24º encontro, né, estadual de Esperanto. E isso em si é um fato bastante auspicioso, bastante significativo, e a gente precisa ler o que isso significa. Ler da seguinte maneira: há um pouquinho de tempo atrás isso não ocorreria. Mas o Esperanto, queiramos ou não, começa a ser entendido cada vez mais no exterior. E aqui, como uma língua. Não, mas é uma língua. Claro, já tivemos ontem palestra, o Pacini. Vocês estavam na palestra ontem? Estavam também, né? O Pacini falou da chamada ideia interna do Esperanto, que tem uma proposta que está ligada a reconhecer o outro antes de ser um russo, um polonês, um lituano, é um ser humano. E como ser humano, isso é condição precedente. E essa condição precedente, o esperantista readquire. Quando a gente fala Esperanto, você está falando de pessoa para pessoa. E isso pode parecer bobagem, mas é de um valor enorme. Não vai haver uma comunicação assimétrica. Eu sou falante de nascença, eu posso de 0 a 100% da minha língua, vou do nível mais banal até o nível poético mais sutil, cheio de nuances da plurissignificação. E o outro fica indo até onde pode. Não fica igual, todo mundo pode igual. Essa palestra aqui sendo em português, ninguém aqui, mesmo os esperantistas, porque a gente é esperantista, mas nenhum de nós aqui, nem quem está falando, nem quem está ouvindo, vou dizer uma palavra em esperanto, denasculo. Ulo, pessoa, que parolas la língua, que fala a língua, de nasce. Nasce na nascença, nascer. Então, ninguém aqui é falante de nascença. Então, para nós, Esperanto é uma segunda língua. Nós temos que fazer um esforço para chegar até o Esperanto. Evidente que na minha língua materna eu me sinto muito mais em casa. Aí eu gostaria que a gente conduzisse da seguinte maneira. Por favor, seja bem-vinda. Gostaria que a gente conduzisse da seguinte maneira: Esperanto na UNB. Isso significa Esperanto numa universidade. Como que se leva o Esperanto? Como que o Esperanto pode ser aceito numa universidade? E qual o problema de não ser aceito? Por que não vem sendo aceito? Então eu gostaria de transformar isso num bate-papo e que a gente conversasse a partir de curiosidade. Não vamos esconder a nossa expectativa de que um dia a UERJ, do jeito que abrigou o Congresso Internacional, venha abrigar o ensino de Esperanto. Mas iria ensinar Esperanto na universidade para quê? Bom, já fiz 2 perguntas, agora é a vez de vocês. É em português, então todo mundo pode falar, à vontade. O problema é o seguinte: se perguntar em Esperanto, nós temos que traduzir para o Matheus e o filho. O problema é este: pela mundo bezonas, mundo internacia, limpo, neutrada internacia limpo. Bezonas. La universidade bebas instrui Esperanto, porque lá no lernantoi laboro recte en Esperanto, ao latuda mundo. Vocês entenderam? Eu não entendi nada, acho que vou pedir alguém para traduzir. Evidentemente não é propriamente uma pergunta, mas é aquela pergunta que nós fizemos ontem na nossa palestra. Nós precisamos de uma língua internacional? Claro que precisamos. Então, precisamos que tenha uma fazendo esse papel. Ela não é uma língua que nasceu para ser internacional, uma língua nacional, não é? E que assumiu essa vez de ser internacional, graças a Deus. O intercâmbio cultural no nível científico se dá em inglês,
Que bom, que bom. Já foi em francês, já foi na Idade Média em latim. Não vou repetir o que eu já falei, mas que bom que o inglês faz hoje esse papel. Da minha parte, eu fico torcendo para que cada vez mais pessoas tentem aprender o inglês. Nós temos um ensino eficientíssimo de inglês. Todo mundo que entra na escola aprende inglês. Não é? Não, peraí, então explica como é que é. É o que eu gostaria de saber. Afinal, o ensino de inglês que já foi imposto ao nosso país, nós escolhemos não, foi imposto por questões de tratado entre aqueles que fizeram a guerra, que dificilmente é a população que vai fazer guerra, né? Isso é questão governamental por uma série de interesses. Então, foi-nos imposto uma indústria, nós tínhamos que comprar importados, carros importados, tudo importado, dos países economicamente mais fortes que venceram a guerra. Não comprávamos o que foi imposto no bojo de produto industrial. O que veio? Produtos culturais. Então os bens culturais, todos simbólicos, vêm no conjunto, e com isso toda uma cultura que nos é imposta. Ou eu estou exagerando? Não. Quem viveu essa época do pós-guerra, né, sabe como é que foi a história. Quem não viveu estudou sobre isso. Então nós tínhamos e temos hoje. Eu estou falando para mostrar logo depois da história. Você ligava o rádio, tinham aqueles... Diz aí para mim, por favor, o nome daqueles ritmos que se ouvia no passado. Rock. O rock de quando? Em 50 e pouco, né? 60 e pouco, né? 50 e pouco já tinha. O que mais que tinha de ritmo e de canções? Oi? Twist. Tem qual outro? Jazz instrumental, mas o jazz cantado vem com uma língua que não é a língua portuguesa. Vocês já imaginaram a gente, como você se sentiria ouvindo o hino nacional brasileiro em inglês, cantado em inglês? Passa para o inglês e canta o hino da tua pátria em inglês, ou em tcheco, ou em lituano. Não dá para imaginar você ouvir o hino da sua pátria numa outra língua que não essa. Se você ouvisse o hino nacional em latim, talvez o sentimento já aliviasse um pouco. Você não ia se sentir tão sem graça, né? O latim, para nós, é neutro, né? Não está mais sendo usado vivamente, a não ser na igreja, né? Nos concílios. E se fosse em esperanto? Causa alguma, a gente fica, poxa, que horror, estou ouvindo o hino nacional esperanto. Não causa. Ou eu não sei esperanto e vai ser curioso eu ouvir, né? E vocês são esperantistas, já ouviram, existe essa gravação, todo mundo já ouviu. Então, mas você não fica ofendido porque o hino, né? Então, falando do símbolo, que é um bem cultural de cada um de nós, não tem essa questão. Então a pergunta é a seguinte: e aí? O que vocês querem saber sobre a chegada do Esperanto na UNB? Bom, deixa eu dar uma opinião. Eu talvez seja o mais velho. Eu falo em português para eles dois, que eu estou falando para ele. Eu seja o mais velho desses presentes. Eu nasci em 1933. Se tiver algum mais velho, eu respeito. Bom, baixa a bola. Foi imposto aprender o latim. Eu ganhei com isso. Mas foi imposto. É verdade. Depois, todo jovem que não soubesse o francês era inculto. Aí eu fui obrigado a estudar o francês. Mais tarde, os Estados Unidos, as nações aí que falam inglês, ganharam a guerra e me foi imposto aprender o inglês. Cheguei até a fazer um comando de FT,
de blindados em inglês. Foi obrigado a fazer aquilo. Até porque o equipamento, o Robson é militar, foi comandante militar, né? De blindados. De blindados. Evidentemente, assim como hoje na informática, quem não souber inglês não prossegue na carreira, não tem como, não é? Hoje você encontra alguma coisa já traduzida, mas a língua da informática, isso era dos componentes militares, ele era obrigado a fazer curso. E obrigado a gente não fica satisfeito. Não fica satisfeito. Então, eu bom dia, tudo bom? De repente ouvi falar no Esperanto. Eu ouvi falar no Esperanto. Eu assisti o meu pai, que falava 5 línguas, no mínimo, perfeitamente, ele receber do Ismael Gomes Braga durante 2 horas instrução da língua Esperanto. E eu sentei no banco, que eles dois estavam conversando, o Ismael estava ensinando Esperanto, eu sentei atrás e fiquei ouvindo. Senti que depois de 2 horas, os dois saíram abraçados, falando Esperanto. Aquilo me encantou. Aí eu resolvi aprender Esperanto, mas eu escolhi aprender o Esperanto. Eu fiz isso com amor, com fervor. Já fui a 35 países graças ao ter aprendido Esperanto. Bom, esse é um depoimento de vida. Essas contribuições são todas bem-vindas. E a questão do Esperanto, em termos de adaptação do Esperanto para ser uma língua que venha a ser ensinada na universidade, nós temos um caminho muito longo. Eu tenho na Unicamp, porque eu venho acompanhando a Unicamp. Sim. Assim, bem de perto, assim, Sim. próximo de mim. Então, assim, desde há muito tempo atrás, tem tido aulas de graça para os esperantistas dali que tinham José aula. Lunazzi. Né? Aí agora ela foi considerada como da grade curricular, mas, assim, oficialmente na Unicamp. Mas depois de muito tempo, assim, tem aulas para eu não sei, Ana, eu não sei que esforços estiveram por trás dos professores, né, que já eram de dentro da Unicamp. É o Lunazzi. É o Lunazzi. Lunazzi é um professor de física, não é de letras, é um professor de física que é esperantista, é um argentino, né, e que começou a propor, onde ele trabalha, ele tem um direito, ele é professor lá, propor o ensino de Esperanto. Existe uma cultura, e aí eu não vou entrar no mérito da questão, mas é uma cultura de que Esperanto tem que ser oferecido de graça. Eu acho que se for no ensino informal, é de graça mesmo. O ensino informal não vai levar o sujeito a receber um diploma que seja reconhecido. Não, só um minutinho, não vou conceder a parte ainda não. Falando aí. Não vou conceder a parte não. Então, esse... Oi. Eu ajudei. Veja só, o ensino informal, o ensino para iniciar, né, ele pode ser feito com acerto para cobrir os custos materiais, a reprodução do material, etc. Mas não se caracteriza como ensino profissional. Não é uma pessoa que se formou, como vocês estão buscando uma carreira na área de letras, e que vai viver disso aí. São condições completamente diferenciadas e vocês serão sempre submetidos ao controle do produto. Se forem ensinar em escolas oficiais do Estado ou no centro do Estado ou privadas, vocês vão ter um inspetor de ensino ou o controle natural de como é que está essa aprendizagem. E isso não ocorre no grupo informal, evidentemente. Então são situações que vão ser bastante diferenciadas. E aí, nós não vamos falar nesse momento não porque não seja importante, importantíssimo, mas não vamos falar do ensino amador de Esperanto, do ensino inclusive. Esse não é o nosso tema. Nosso tema é por que o Esperanto, como o Esperanto pode entrar na universidade. Então, Ana, a gente não sabe que esforços houve dos professores, porque seguramente rejeição existia. Apresenta
querem colocar o Esperanto na grade horária. Só agora que estão conseguindo. Então, isso que eu tô Só agora que falando. estão Muita conseguindo. resistência, porque faz muito tempo que o Lunassi dá aula lá. Lunassi dá aula há muito tempo e, obviamente, ele sempre tentou. Aí ele fez o CER, o curso CER, eu sei a sigla, Centro de Ensino e tal, lá da Unicamp, mas ele dava aulas com tecnologia de informação, né, o TI, e né, com aula não presencial, aí botava o pessoal na sala, ia adiante um pouquinho, etc. Mas fora da estrutura burocrática da universidade, fora da estrutura dos cursos de graduação, muito menos de pós-graduação. Exatamente hoje, nessa área que eu preciso te falar. Morava eu em Manaus, quando o representante da Faculdade de Letras me procurou e me convidou para dar aula de Esperanto na faculdade. Mas tinha que ser pago. Eu tinha que ser pago. Aquilo me feriu muito. Queria que eu ensinasse o Esperanto recebendo dinheiro. Mas era a condição sine qua non. Eu tinha que receber como professor, os alunos tinham que pagar como alunos, entendeu? E receber o diploma de Esperanto na Faculdade de Letras. Então é uma coisa importante que eu acho que não podia deixar de se falar aqui. Sim. E realmente funcionou, dei diploma para eles. E o dinheiro que eu recebi, eu comprei livros e distribuí para os alunos. Fiz a minha parte, eu tenho essa mania, né? Então, eu trabalho há 40 anos, em 2 empregos e não ganho um tostão. Há 40 anos, trabalho 14 horas por dia, no mínimo. Então, essa é a minha experiência. É parte aqui na sua parte. E, evidentemente, uma vez que me é imposto receber um dinheiro que eu não queira, eu faço o que eu bem entendo. Eu posso comprar o livro, investir naquela própria situação, ou eu posso passar por uma entidade de caridade, se for o caso, e tem muitas precisando. Quer dizer, que essa é uma questão de que o que ele está dizendo é que foi convidado já há algum tempo, era entidade privada, faculdade privada. De letras. De letras, mas era... Dos meus alunos, 2 foram contratados por prefeito para ser professor de Esperanto na cidade deles. Então, ok, era faculdade governamental. Governamental. Ok. Qual era a faculdade? Faculdade de Letras de Manaus. De Manaus. Tá? Então, essa questão está sobreposta. No nosso caso, lá na UNB, agora eu vou ser mais específico com a UNB, senão o tempo vai embora e eu não falo do que nós combinamos, né? E aí é frustrante. No caso da UNB, houve rodas de Esperanto com jovens que aprenderam Esperanto, eram colegas, então de colega para colega, o pessoal da área de letras, então um colega que sabia Esperanto conseguiu, boca ouvido, fazer com que as pessoas, os colegas se interessassem, faziam uma roda e começavam a ensinar do jeito que era, mas era festa, era para eles, era garotada, no diretório acadêmico, né? A instituição desconhecia isso, a UNB desconhecia. Até que começaram a ver a possibilidade, estavam pensando, eu já era professor da UNB na área de formação de língua portuguesa, formação de professores. Então, estava lá meus cursos de fonética, fonologia, sintaxe, semântica, os componentes todos, etc. Eu gostava muito da área de texto, produção de texto, leitura e produção de texto. E aí, por ser da universidade, eu tinha o direito de oferecer, no nível da extensão, cursos de Esperanto. Então, não é que eu estava sendo remunerado para dar aula de Esperanto. Eu era remunerado pelas minhas aulas, como concursado, ou pelas minhas aulas no curso de letras, na grade comum, né, na graduação. Então, eu já estava dentro da universidade. Aí eu não perguntei se eu podia dar aula, eu não fui perguntar a ninguém. Já estou aqui dentro, eu faço dentro da minha sala aquilo que, uma vez que haja consenso e eu não esteja contra ninguém, eu posso fazer como eu quisesse. Então eu comecei a, dentro das aulas de formação, querer saber se
os alunos conheciam o Esperanto. Aí mandei ler um livro fantástico, todo mundo aqui eu tenho certeza que já leu, que é O Desafio das Línguas, de Claude Piron. Eu conhecia Claude Piron pessoalmente, já se foi. Ele foi intérprete em um dos sistemas da ONU e viveu, ele era psicólogo, viveu a questão, estudou a questão da barreira das línguas e escreveu sobre isso. Falei, olha, nós vamos estudar isso aqui. A minha disciplina era leitura e produção de texto, para quem estava chegando, então eu poderia fazer isso. E aí, com isso, coloquei o assunto em discussão. E para mim, tanto fazia, aqueles que iam ficar contra ou a favor, eu queria mexer no assunto, né? E colocávamos debates, mas todos saíam convencidos de que existe um problema de comunicação internacional. É ficção achar que ele está resolvido hoje. Né? Saiu do círculo de influência da língua internacional hoje da vez, você fica sem condição de comunicação. Não é todas as gerações que falam inglês. Hoje, as gerações de hoje têm acesso ao inglês, por exemplo, muito melhor. Na Polônia, a gente pega um táxi, aí você olha a geração. Se for uma pessoa, um motorista de uma certa idade, ele vai falar com você, quando você for negociar em que língua vai falar, polonês. Não deu tempo de aprender, eu não consegui aprender, né? Uma semana. Então, negociada a língua, o que nós fazíamos? Vamos falar em russo. Claro, aquela região de Bialystok era dos russos, então ele aprendeu desde cedo, não estudou muito, era russo que tinha que falar. Eu também não falo russo e a gente saía para o inglês. E aí o inglês do pessoal daquela geração era terrível. No máximo, vamos até ali, não podia perguntar nada além daquilo, nada além do óbvio, informar para onde eu vou, turn left, etc. Então, essa é uma situação real de dificuldade de comunicação. A primeira coisa era colocar o estudante para discutir isso. Depois de algum tempo com essa discussão e com a colaboração do diretório acadêmico, com as pessoas suspeitando de que de fato existia um problema de comunicação internacional, aí eles começaram a se interessar pelas palestras que a gente oferecia. Oferecíamos palestras. Até que um dia, né, lá, nós propusemos, com apoio de alunos, com assinatura, etc., o ensino no nível de extensão, aberto à comunidade. E assim começou. E aí nós queríamos que esse ensino da extensão viesse a ter maior abrangência. Um dia ficou emperrado, ia do colegiado do departamento, e eu era do departamento de LIP, aqui equivale ao de línguas vernáculas, não é isso? Como é que são os departamentos de estudo de letras aqui? Tem departamento de linguística, literatura, tem de literatura brasileira, de literatura portuguesa, temos teoria da literatura, e aí depois das línguas. Cada um, mas existe um departamento de línguas estrangeiras. Não, cada um. Então lá na UNB é um pouquinho diferente. Na UNB a gente tem essa área de letras é tripartite. Então você tem o departamento de linguística, línguas clássicas e vernácula, né? Onde entra a língua portuguesa. Linguística, línguas clássicas e vernácula, que agora é LIP, era LIP, agora é LIP e português. Está o português. O outro departamento é o LET, língua estrangeira e tradução. E o outro departamento é o TEL, teoria e estudos literários, onde fica a literatura. Então, nesse trio, eu sendo da língua portuguesa e da linguística, não era o departamento mais adequado para apresentar um curso de Esperanto.
O Esperanto tem uma situação curiosa, poucas pessoas se dão conta, mesmo às vezes entre nós, poucas pessoas se dão conta de que o Esperanto tem um status como língua muito esquisito na legislação do país. Você não pode dizer rigorosamente que é uma língua estrangeira. É uma língua estrangeira, tá? De qual país? Onde é que se fala Esperanto de nascença? Não é uma língua estrangeira. Ah, então é língua nacional. Não, nessa categoria não cabe. Não é língua nacional. E agora, José, Esperanto é o quê? Para quem conhece, Esperanto é a língua gostosa de falar, é a língua que eu amo falar, eu saio falando e me beneficio disso. Agora, à luz da legislação e à luz do ensino, eu estou com um problema sério. Ele não é enquadrado como língua estrangeira. Então, nós colocamos o Esperanto como módulo livre, né? Vamos tentar ver se pelo menos a gente consegue que o aluno que faça o curso de extensão de Esperanto seja remunerado, com crédito, evidentemente, crédito no final, né? Então, vamos empreender essa luta para chegar a ter essa condição. E aí um dia fomos falar com o reitor, pegamos a vice-governadora do Distrito Federal na época, que é uma simpatizante do Esperanto, deputada Arlete Sampaio, o governador era o Cristóvão Buarque, na época, né? Então fomos falar com o Cristóvão, ela estava na época, falamos com a Arlete inclusive é médica, era colega de trabalho da minha esposa, que é médica também, trabalharam juntos no mesmo centro de saúde, essas coisas, né? Chegamos no gabinete dela com muita tranquilidade. Aí ela falou assim, eu apoio vocês, vamos marcar um dia com o Lauro Mori, que era então o reitor da universidade. Os cursos já estavam existindo, já estava havendo procura, o curso de extensão. Aí nós fomos falar com o reitor, aquela coisa, como é que a gente vai falar, que argumentos nós vamos usar, como é que nós vamos conseguir. Chegamos, o Lauro Mori chegou um pouco atrasado, né? Dificuldade, ele é reitor, muita coisa para... Aí não chegou, então ele... Pardon, que horror estas? Perdão, que horas são? Que horror estas? Em Esperanto. E depois continua assim, olha, não me pergunta mais nada, eu só sei isso. Né? Mas ele tinha aprendido Esperanto lá na infância, se lembrava disso, gostava da língua, já tinha simpatia e nos recebeu assim, que horror estas? Perdão. Tá? Aí nós começamos a conversar e ele viu da importância de se estudar de que maneira fixar o Esperanto na universidade. Então nossas histórias foram histórias assim, quem é de dentro, e a chance, eu acho, no caso do Esperanto na UERJ, é o fato de nós termos o Fernando Mita, que já é do quadro, ele é de latim, né? Mas ele é do quadro da casa, professor efetivo, ele é professor doutor, tem, portanto, o direito de propor atividade. Vai, evidentemente, conseguir alguma coisa com módulo livre, com, né? Comer pelas beiradas. Gente, eu não vejo outra maneira. Enquanto não houver mudança de legislação e se possa dizer, vamos colocar na graduação, vai ter uma graduação português e Esperanto, porque nós temos que formar professores. Por que tem que formar professores? A lei 6162 do Cristóvão Buarque, apresentada no Senado, foi aprovada no Senado, está na Câmara dos Deputados, nós temos feito visitas aos deputados e conseguido que suas excelências nos recebam lá nos seus gabinetes e saibam do que se trata, recebam um livro daqui, um livro dali, informações, etc. Uma coisa que tem sido um argumento muito forte, além daquele que nós falamos ontem, do valor do Esperanto para aprender qualquer outra língua, dá um handicap, dá uma vantagem, aprender o Esperanto logo depois. E isso você tem pesquisa científica de pedagogia sendo feita,
além desse argumento, que é um argumento muito forte, eu quero aprender inglês, quero aprender espanhol, aprender o Esperanto aprende mais rápido. Então, além desse argumento, nós trouxemos para a atenção deles essa possibilidade. Eu acho que eu fiquei meio perdido, eu queria que vocês fizessem perguntas. Como é que nós começamos lá? Foi dessa forma. Nós estamos com a seguinte dificuldade. Nesse momento, o grupo, a coordenadora de pós-graduação é favorável a que o Esperanto entre. Nós conseguimos entrar, o argumento mais forte era: já que vocês têm que ensinar Esperanto, como nós vamos fazer não tendo graduação? Por onde vocês acham, no ambiente universitário, que nós poderíamos começar? Vamos supor que a lei seja aprovada, porque já está na última comissão de educação, vai à sanção presidencial, o governo, na época do Lula, reconheceu que tem uma moeda na Europa, então tem unificação, né, pela moeda, precisa ter da língua também. Os BRIC, os países Brasil, Rússia, Índia, qual é o outro? China, né? Esse bloco, eles se sentem desconfortáveis em ter que tudo ser resolvido em inglês. Então eles querem uma alternativa, igual eles têm uma moeda alternativa. Sejam bem-vindos. E com isso, conseguiram do governo brasileiro uma carta manifestando o desejo de que, assim como se tem uma alternativa ao dólar, agora com o euro, nas negociações internacionais, se pudesse ter uma alternativa na moeda de troca mais importante até do que o dólar, que é a moeda de troca em que há um entendimento entre os parceiros comerciais. Se você não fizer uma boa negociação, você perde dinheiro. Então, nessa moeda de troca, que é a língua, que houvesse uma língua alternativa. Então, o Brasil, a Presidência da República, escreveu uma carta à UEA, a Associação Mundial de Esperanto, com sede em Roterdã, dizendo que gostaria, e o presidente da UEA respondeu, etc, etc. Então, já existe isso. A UEA, Associação Mundial de Esperanto, é consultora da ONU e da Unesco. Há resoluções de Esperanto, resoluções a favor do Esperanto, em 1954 e depois em 1900, eu já esqueci isso, me ajudem aí, as duas resoluções da Unesco. 85 em Sófia, na Bulgária, e em 54 em Montevidéu, no Japão. Botaram a plenária da ONU. Montevidéu, Japão? Montevidéu, aqui no Uruguai. Dá um nó na geografia e testar se vocês estão vendo. Todo mundo fica horror, não posso nem dar uma experiência. Então, em Montevidéu, lá no Uruguai, reuniu-se a Assembleia Geral e determinaram: essa é uma língua de cultura, nós reconhecemos a importância e a ONU não pode impor, né? Recomendamos que haja o ensino do Esperanto nas escolas do mundo todo, dos Estados-membros. Mais tarde isso foi confirmado em 85 em Sófia, Bulgária, não no Japão, e foi também decidido, de fato, os Estados-membros podem e devem ensinar, e aí nós vamos ficar com um bilinguismo, sendo que a segunda língua é neutra, não pertence a nenhuma ideologia, nenhum povo, etc., reconhecer o valor cultural da língua. Mas acontece que os governos não funcionam assim. Houve uma recomendação, a gente bata do peito, deixar aqui e vamos fazer esse gol. São outros os interesses. E, com isso, a implantação, não sendo obrigatória, não teve jeito. Agora que nós estamos no Congresso Brasileiro, nós precisamos colocar na lei que o ensino vai ser facultativo, senão gera ônus para o erário nacional. Então, o ensino que está proposto na Escola de Ensino Médio, o projeto do Cristóvão,
é por aí, se a comunidade se interessar. Agora, o fato é o seguinte: no momento em que a lei entrar em vigor, foi aprovada, ela vai ter 3 anos de regulamentação. Isso é suficiente, pelo que vocês conhecem, vocês estudantes daqui, para se colocar no mercado e aquilo virar matéria de trabalho para vocês? Complicado, né? Então nós teríamos que fazer um longo caminho de formação de professores que passaria pela existência de cursos de graduação, que agora nós estamos tentando beliscar na UERJ, na UNB, sair da extensão. Nós estamos na escola de línguas da UNB e passar para a graduação. As conversas já começaram, os dirigentes já estão favoráveis, não é? Mas de qualquer forma, o problema não é deles colocarem e aceitarem que o Esperanto chegue na UNB na graduação. O problema é nosso. Por quê? Porque nós vamos ter que ter professores. Quantos doutores nós temos em Esperanto? Mas doutores em Esperanto. Ou nós temos doutores, vamos contar, doutor em linguística, vale. Doutores em linguística, doutores na área de letra. Quantos somos? A gente conta aqui, não conta? A pergunta é para nós. O principal é Nazaré. O principal é Nazaré, mais recente, Nazaré. Tem o Emerson, que não quer lá saber muito de ensino, mas ele é... Quem? Na Polônia. Aliás, a Polônia está com uma coisa muito interessante. Tem o Pacini também. Tem o Pacini, tem o Geraldo Matos, da velha, todos acima de 70 anos. Já estão na expulsória. E olha aí, Pacini, temos o Pacini, lamento muito. Temos o Geraldo Matos, temos o Paulo Sérgio Viana, que é doutor em letras. Ele me mostrou o doutoramento. Não ele é médico e adora literatura, é poeta, ele vai pela cultura do Esperanto, é um grande pesquisador nessa área, tradutor de Machado de Assis. Essa é outra área que nós precisamos. O profissional de letras não vai trabalhar necessariamente só como professor. Se ele é professor de língua estrangeira, ele já é formado, já tem licenciatura em língua estrangeira. No momento em que ele aprende Esperanto e faz uma prova de proficiência internacional reconhecida, ele, que é nesse momento é o que é em Esperanto, eu só sei essa sigla em Esperanto, Comuna Europa Referentes Quadro, quadro de referência Comuna Europa, europeu, quadro comum de referência europeu das línguas. O Conselho Europeu se reuniu, o problema linguístico aqui é complicado, como é que a gente faz? Viajou um pouquinho de trem, mudou a língua. Então eles sentaram e criaram um quadro de referências de língua. Não é nada mais do que isso, para o ensino e para a avaliação do ensino. Isso é quadro de referência, agora, feito de tal maneira que cada nível, A1, A2, B1, B2, está igualzinho os níveis do italiano, do francês, do inglês, do alemão. Eles precisam ter esse quadro de referência, porque quando o trabalhador migra, eu tenho que saber qual o grau que o senhor sabe falar a língua aqui, né? Então, a UEA entrou, teve alcance de visão para perceber a importância disso, eles saíram na frente. Agora, temos problemas no Brasil com a legislação. Você, por exemplo, resolve, imaginando, né, uma situação hipotética, eu sou professora de inglês, ou sou professora de francês, ou de espanhol. Você aí resolve aprender Esperanto e se submeter a uma prova de nível, né, de proficiência em Esperanto e receber um atestado reconhecido pelo Conselho Europeu e quem vai expedir a Universidade de Budapeste, que é como está no momento. A universidade assumiu. Então você vai mostrar que você tem proficiência na língua. Pegou lá o teu certificado. Não teve dificuldade, que aprende rápido. E aí você, sendo já concursada numa escola, você vai ter facilidade de fazer uma turma em que você vai dar parte da carga horária, isso é tudo negociado. Parte da carga horária eu quero dar Esperanto. Eu fiz isso, eu passei a fazer isso. Então, vou dar curso de Esperanto.
E aí você dá seu curso de Esperanto, mas você já é professora de segunda língua. Então, nós estamos enxergando que é por aí. Agora eu vou falar do último fator, na minha opinião, na minha vivência, que eu acho que foi assim, sabe o checkmate? Você tira o peão da frente e a rainha está apontando para o rei e o rei está todo cercado, não tem checkmate. Ameaçou, fingiu que botou o peão para comer o cavalo, mas é ali, fechou na reta da rainha, o rei ficou ameaçado. Esse, para mim, foi o ponto. Se o Esperanto não tem tradição de ensino universitário, se o Esperanto não tem tradição de preparação de professores, evidentemente o material didático do Esperanto deve ser fraquinho, deve ser um material que atenda à condição possível ali, né? A condição do ensino informal da qual nós falamos no início. Então, vamos ver material didático. E aí nós pegamos um material didático que era um material didático semelhante, similar àqueles que foram apresentados nas outras línguas. E pegamos o material didático para apresentar a coordenação do UNB Idiomas, que é do Departamento de Língua Estrangeira e Tradução. São doutores em avaliar material didático. Só uma ponto que eu queria falar é o seguinte: o Esperanto ele não tem tradição de preparação de professores, mas eu acho que atualmente tem começado a prestar atenção um pouco nisso. Tanto que a Karina Oliveira, que é ali de São Paulo, ela está indo lá para a Polônia para fazer um treinamento de professores para Esperanto. E aqui no Rio de Janeiro também teve uns dias de treinamento para professores de Esperanto, pelo que eu fiquei sabendo. Então, olha só, eu agradeço a Ana ter lembrado disso, porque eu ia pegar esse caminho do curso de interlinguística da Universidade Adam Mickiewicz. Ela não vai fazer o curso que o Guilherme fez, mas ela vai fazer um treinamento. Vai fazer o treinamento. O fato é que a formação de professores, como o Esperanto é uma língua internacional, no sentido de que está em 100 e tantos países, ela está em vários lugares do mundo, não precisa ser um problema do Brasil formar professores. O instrumento é internacional, então nós vamos formar um professor tendo aula em Esperanto em qualquer parte do mundo. Vem a instrução de onde vier. Só temos um problema: o certificado da pós-graduação, onde quer que seja, hoje é na Polônia, precisa ser reconhecido pelo governo brasileiro. E como é que se reconhece? Lógico, ia lembrar isso. Como é que se reconhece um diploma estrangeiro? Burocracia. Provoque o MEC. Se eu tenho... que eu, nesse momento, não estou no quadro lá, eu estou dando aula no UNB Idiomas, que é a Escola de Línguas da Universidade. Eu me aposentei, eu tenho ainda o direito como professor aposentado de apresentar cursos, de oferecer cursos, mas eu não sou mais da graduação, né? Que é o que está nos interessando. Mas nesse caso a gente pode perfeitamente provocar o MEC. Estamos aí com esse problema dos médicos de Cuba, vem, não vem, pode, não pode. Muito simples, gente. Quer vir trabalhar aqui, outros trabalhadores vêm, vamos avaliar a capacidade. Quem que tem que avaliar a capacidade? O curso dele era bom mesmo? O camarada sabe fazer? É cirurgião que sabe fazer o que precisa? Tem o conhecimento? Faz uma prova aqui para avaliar esses conhecimentos. Uma prova teórica e prática. E aí vamos avaliar e vamos julgar se a necessidade do país comporta recebermos mais essa mão de obra ou não, se temos necessidade ou não. Isso é uma questão da soberania nacional e que tem que ser decidida por nós. Então, se nós precisamos de professor de Esperanto, vamos oferecer as vagas ao mundo, porque aos poucos, quando o aluno que estiver sentado no banco de letras perceber que ali ele vai ter área de trabalho e não só no ensino, na tradução de livros, na preparação de originais, todo o mercado de livros e de ensino, toda a área técnica, de consultoria para
ver se... Bom, agora todos os rótulos têm que ter um texto em esperanto. Então, textos pragmáticos da vida comum, então vai ser o trabalhador de letras que vai fazer isso. Então, quando sentirem que está ampliando o mercado, que a gente já está importando esperantista para fazer a nossa formação de professores, que foi o que você citou, né? A Karina, ela é estudante de letras da USP. A Karina conseguiu dar aula de esperanto, mas não está dando aula na graduação e na formação de professores, de novos professores. Ela está dando aula para a comunidade. Então, o que nós conseguimos na UNB é isso, dar aula para a comunidade. O que eu faço na UNB nesse momento é o possível. Eu não posso fazer formação de professores, porque eu teria que formar mestres e doutores. Não posso. Então nós temos que convidar os que têm um doutoramento, os que vão formar os professores. Então, o caminho mais rápido para mim é realmente esse: estudar onde oferece pós-graduação, né? Se tornar proficiente na língua e, uma vez que você passou, uma vez que a lei seja aprovada, a sala de aula é sua, você oferece o curso que você quer e vai ter condição de oferecer. E teu diploma de proficiência, você provocar o MEC. Você reconhece meu diploma? É a burocracia, eles vão ter que ver a legislação. Se não tiver a legislação, vai ter que criar a legislação. Reconheceu, um abraço, estou credenciado para dar aula, faço qualquer concurso, passo e posso... É isso, meus amigos. Não sei, eu falei do material didático, mostro a vocês. Não vou ficar falando do livro, mas é um livro assim que tem material áudio de boa qualidade, gravada por esperantistas que sabem falar a língua, tem influência. Tem um material didático que tem letra de música, tem desenho, que sobre vestes, vestagem, todo baseado em diálogo e que faz a pessoa falar a língua. Porque a escrita do Esperanto, brincadeira, né? Depois que você sabe falar, a correspondência é biunívoca. Você aprendeu que aquele som só se representa de uma maneira como o Pita falou e mostrou nas aulas que vocês fizeram. Então, a ortografia não é problema nenhum. Você não consegue ser analfabeto em Esperanto. Você começa a aprender o Esperanto pelo alfabeto. Então, todo mundo que fala Esperanto, prática, acho que 5%, né? Vai saber escrever. Fazer ditado para esperantista tem alguma graça? Seja iniciante? Não tem graça nenhuma. Só que um jeito de escrever em português, não. Eu estou velho de guerra aí, dando aula em todos os níveis de ensino. Sou professor de português, todo mundo, como é que escreve isso? Como é que escreve aquilo? Eu falei, eu sei. É só você me dar direito ao dicionário, ou aí o Volpe, né? O vocabulário ortográfico aí, eu sei. Por quê? Porque tá doido. Como é que eu vou saber? Tem palavra que eu vou ter que saber se é origem tupi ou não é origem tupi, se é com G, é com J. É uma loucura, né? Então, eu domino perfeitamente a ortografia ao lado da Academia Brasileira de Letras com o Volpe do lado. Qualquer um de nós sabe disso. Tá certo? E vocês também, vocês são tão usuários da língua quanto eu. Todo mundo aqui é doutor em ortografia. Oi? Então esse livro foi apresentado ao corpo docente, né, lá na universidade, e o pessoal de língua estrangeira falou, não, vamos bombardear esse livro. Tem exercício? Tem. Tem diálogo? Tem. A língua é aprendida de forma situacional? É construtivista, ou seja, esse saber vai sendo construído passo a passo. Tem progressão dos assuntos? Tem. Então, foi um livro feito com essa intenção e por alguém que é professor de inglês, já é professor de segunda língua. Então, ele examinou o material que tem. Mais adiantado, porque o aluno básico ele não vai pegar aqui. Pega sim. Pega assim, básico, seu... Se ele tiver um curso mais adiantado, que é o curso de alunos esperando, sim. ele tinha só o primário.
Ah, sim. Se o cara tiver só o primário, você só conversa com ele. Conversa com ele a partir daqui, bota para ele ouvir várias vezes, talvez não possa ouvir só 2 vezes, como qualquer aluno universitário no instante pega. Mas se botar 3, 4, 5, de tanto ouvir... Mas ele era discriminado pelos outros, eu queria dar outra... Isso existe, claro. Isso é, lógico. A gente perde alunos, sim. Nós temos que ajudar o rapaz. A Elma tem uma experiência aí com o ensino de larga data. Eu sou formada em comunicação, não sei se eu posso diploma para dar uma experiência. Aí tem que ver, é questão de legislação, né? Eu espero que possa. Inclusive, o professor deixa eu fazer uma questão esperando eu fiz. Não do saco. Pois não, nós temos ali uma outra pergunta, agora eu vou mediar as perguntas para a gente dialogar um pouco. Fala. Só uma curiosidade que eu tenho. Você falou, por exemplo, nesse processo de todo esse trabalho, né? Contatos com Polônia, né? Em função histórica, Hungria, a Holanda, né? Agora a minha pergunta, a China, hoje, pelas histórias que eu escuto, alguns contatos que eu fiz também, até que ponto você acha, até pelo significado, hoje quando a gente fala China, fora da questão esperantista, é uma palavra, é um país que desperta curiosidades, receios, interesses, enfim. Então, até que ponto que a gente pode, enfim, se é que você já tem alguma instituições, né, e pegar carona de alguma forma, né, digamos assim, uma tentativa de agregar valor para os olhos interesseiros do mercado, casar essa preocupação, casar o que a gente escuta falar que está tendo dentro do movimento esperantista na China, que é dentro de algumas instituições, com o nosso trabalho de tentar abrir espaços no Brasil, né, além dos países que você citou, né, Polônia, Hungria, a China, até que ponto... Qual o papel da China nessa brincadeira toda? A China, do ponto de vista estratégico para o movimento esperantista, todo mundo já percebeu. A China, para nós, para começar, é um mistério. É um mistério porque até pouquinho tempo nós não podíamos saber da China. A China, mesmo hoje, com a internet aberta, não é aberta para eles. Eles não têm acesso à internet com essa facilidade nossa. Por quê? Governos centrais, governos controladores, sempre foi essa uma questão. Então, hoje, esse intercâmbio está se tornando muito mais amplo. E eles têm interesse em exportar o mandarim para nós. Eles têm uma diversidade linguística muito grande. Né? Então eles querem que essa língua chegue até nós. Para nós vai ser uma tranquilidade aprender chinês. Eles sabem disso. Uma língua tonal, uma língua que o cara fala ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma. Mudou a entonação. Você está falando o oposto daquilo. Então não é uma língua fácil. O alfabeto não é fácil. O número de caracteres deles é muito grande. Agora, claro que é uma língua fácil. A gente viaja na China, vê qualquer criança de 4 anos falando chinês primoroso. É uma língua fácil. Para eles, eles sabem que no plano internacional, por mais que seja o poderio econômico crescente deles, eles não vão poder impor essa língua. E por saber disso, o que o governo chinês fez? Eles pegaram a propaganda do Partido Único deles e decidiram, porque lá na China decide de cima para baixo. Aqui a gente faz o grupo e decide de baixo para cima e nunca consegue convencer o governo. Eles fazem o contrário, o governo já está convencido. A população é que tem que se adaptar ao que nós queremos. Então eles querem projetar o Estado chinês e se afirmar como potência, não através da língua, como faz o Reino Unido, faz os Estados Unidos, mas através da adaptação. Então eles obrigaram a pegar as páginas de internet do chinês, todo o material publicitário,
potente economia chinesa, que eles têm que fazer propaganda de que aquilo é a melhor maravilha do mundo. Então eles colocaram em 10 línguas. Vão vender a nossa imagem eles conhecem para o Ocidente. Inglês, francês, quero. Espanhol, quero. Alemão, quero. Esperanto eu quero também. E aí sabem que iam alcançar uma diáspora, não, a população espalhada pelo mundo. Fizeram o quê? Botaram o Esperanto como tradução de todo o material deles. E hoje a China, o Josias, que é o autor desse livro, foi com quem eu aprendi Esperanto, por esse método, era em espiral, estava bem diferente. Ele é um perfeccionista, está sempre querendo acertar os detalhezinhos, chama a gente internacional para ver se não está muito com cara de Esperanto brasileiro, ele quer um Esperanto internacional. Todo esse cuidado. Não fui eu não, o Esperanto, o Josias foi à China para poder olhar para o material dele longe, de fora do país. E aí fez o aperfeiçoamento para ver como é que o chinês pensa, como é que é a lógica, o jeito desse povo aprender. E ele foi dar aula de Esperanto e de inglês. Então a comunicação era em inglês, porque chinês ele não fala, em inglês, para mostrar o Esperanto. Isso era a proposta da própria Universidade de Nanquim, Linguística Aplicada. E ganhou essa experiência internacional, e aí em pouco tempo, com o método dele, ouvindo todo dia, etc., indo de passo a passo, boa tarde, Antônio Vespero, que ele me fala, lá do comecinho, ele botou os chineses para falar. E quando o pessoal começou a falar, a língua de ensino era o próprio Esperanto. Então a China tem uma abertura governamental de querer exportar o seu crescimento econômico e vender mais, etc., que faz com que eles decidissem, já é ponto pacífico, que não vou conseguir exportar a minha língua, vamos através do Esperanto. Então as universidades estão mais abertas ao Esperanto do que nós temos aqui. Certo? Então a situação chinesa é mais confortável desse ponto de vista, mas ela se soma àquela que nós temos na Hungria, àquela que nós temos na Polônia, àquela que nós temos na França. O trabalhador francês já está obrigado, já leu isso, né? Já está obrigado a ter noção de Esperanto. Por quê? Porque na comunidade europeia ele consegue se situar muito melhor. Então são essas as questões. A China sendo esse caso especial, e nós temos como comunidade mundial de esperantistas de olhar para esse caso com muito cuidado e muito carinho e colocá-los para nós. E pegar professor chinês para nos ajudar a formar os nossos. O que chegou aqui, ele vai falar em Esperanto mesmo, a gente vai se colocar em condições e vai conversar com ele de igual para igual. Fala, Rosa. Aconteceu um congresso universal de Esperanto em Pequim. Eu acho que você foi, né? Você foi? Vai. Eu também fui. O governo deu todo o apoio ao congresso. Ele contratou professores internacionais de Esperanto para ensinar o Esperanto a pelo menos 300 jovens de ambos os sexos, chamado Reupanto, auxiliares, só para ficar à disposição de todos os esperantistas do mundo inteiro que precisasse fazer qualquer coisa na China e não tem condições lá. Tá? Eles não sabem inglês, não. Agora alguns sabem. Lá eles sabem o chinês. Então, você precisava de um banco X, você chamava um jovem daquele, eram 300 carros no salão enorme. Aí ele ia te auxiliar. Você chamava, ele ia com você lá no banco, fazia, ele falava, você falava para ele Esperanto, e ele falava. Isso aí foi feito num ano de instrução só. Um ano de instrução. Contrataram os professores, eles ensinaram os jovens, e os jovens ficaram à discussão no congresso. Quer dizer, foi uma demonstração da capacidade. Hanoi também. Hanoi o último também, né? Nós tivemos em Hanoi no ano passado, em julho,
E o problema é o seguinte, enquanto você está dentro do Hotel Meliá, você está num ambiente internacional, você fala de igual para igual. Nossos congressos não têm fone de ouvido, como nós mostramos ontem, a Assembleia Geral da ONU, as pessoas com fone de ouvido para entender a Margaret Thatcher, para entender Dilma. Não, não é isso. Todo mundo esperando, ninguém usa nada no ouvido. Não precisa tradução. Então o que acontece? Lá em Hanoi, eles precisavam ter esses colaboradores que iam receber, fazer a recepção no hotel, porque ele não está só ali para atender a recepção ao esperantista que for ao congresso, não. Ele está fazendo isso que o Robson falou, que é a ligação daquele mundo do Esperanto, em que está tudo resolvido, em termos de comunicação, com a própria capital do país, do Hanoi, né? Então, você vai precisar ir ao banco, vai precisar fazer compra, como eu fui comprar e tive uma série de dificuldades, e vai nos deixar à vontade com a situação. Então, é maravilhoso, né? Mas eles fazem isso de cima para baixo. Chama não sei quantos, convoca não sei quantos, chama os professores que a gente tem. 1 ano de preparo. 1 ano de preparo. O cara não pode dizer que não vai. E aí a garotada aprendeu e se safou muito bem e veio nos auxiliar, porque para nós, aquela língua da gente olhava para as placas e não entendia nada. Claro, quando vinha a palavra Samsung, a gente sabia o que era. E o nosso comprou o telefone. E a Honda, ó, eu compro uma motocicleta, tantas eu vou comprar a minha também. Mas fora essas palavras internacionais, você olha assim, é um problema sério. Eu botei em todos os governos, que o governo é de força, não é democrático, em todos esses governos, eles apoiam completamente o Esperanto. É o que tem ordem, né? Como em Cuba também. Cuba também. Nós tivemos em Havana e vimos isso. Cuba também. Em Cuba, o apoio ao Congresso de Esperanto foi fantástico. Agora, é aquela história. Eu tenho que pintar para esses estrangeiros todos que aqui nós vivemos na maravilha das maravilhas. Eles têm interesse em vender a imagem do governo, né? E aí você tem um apoio efetivo. O dinheiro vai todo para... Foi muito fácil. Não é o que ocorre com o congresso que ele está querendo organizar ali em Florianópolis. Você vai ter que sair para procurar a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, mostrar que vem gente. Buenos Aires vai ser o próximo congresso, depois de Reykjavik. Agora a gente vai se encontrar em Reykjavik, né? Na Islândia. Estamos tendo apoio, mas um apoio batalhado nas esferas governamentais e administrativas. Na Argentina também isso vai acontecer. É diferente de um país de governo centralizado que diz, faça assim. Por favor. Na Argentina espera-se mais de 2 mil. Estamos esperando. Quando você leu a matéria na Veja, é que surgiu o euro. Sim. Matéria de capa. O euro e o Esperanto vem aí. Você lembra isso? O euro já veio. O euro já veio, agora. Então, o euro já veio, mas olha, na minha percepção, o Esperanto está vindo também. Porque se nós adotarmos o caminho da racionalidade, evitarmos entrar em polêmicas muito emocionais, né? De clube de futebol. Se eu quiser convencer a um corintiano que ele deveria ser santista, hoje ele joga, né? Hoje? Amanhã, Corinthians e... Tem que acabar o congresso antes. Tem que acabar o congresso antes. Então, aliás, tem que acabar agora, porque está chegando a hora da fome, acabar essa palestra. Então, vai ser uma loucura. Você não vai fazer de um corintiano um santista ou um São Paulino, com todas essas coisas que envolvem a cultura futebolística. Não tem jeito. Então, o Esperanto, ele precisa ser mostrado por caminhos não emocionais, não ideológicos. Se eu entro na ideologia, cada um tem a sua. Se eu entro pelo caminho
religioso, mas tem outro que acha que não tem que ter religião. Então, é muito... Você vai entrar num terreno de disputas que saem da esfera da lucidez. A gente pode discutir horas e horas aqui, evitando esses assuntos delicados, tranquilamente. Vamos ficar batendo papo aqui e, sabe, a gente vai conseguir manter lucidez. Agora, se vocês vierem falar contra a minha religião, vai ser Deus nos acuda, porque eu vou pular muito alto em defesa dela. Se vocês vierem falar contra a minha ideologia política, meu Deus do céu, eu vou quebrar o pau aqui, tá certo? Agora, enquanto a gente estiver nesse terreno tranquilo, que eu acho que é por aí que o Esperanto tem como mostrar o seu valor como língua que se aprende mais rápido, língua que é de consenso, que é internacional, que não está a serviço de interesses econômicos. Não quer dizer que não tenha, está sim, evidentemente que está, mas eu digo, não está a serviço de uma imposição da economia, né? A economia vai jogar o papel que ela tem, mas está sim a favor da emancipação do ser humano, principalmente pelo seguinte: eu tenho como cidadão, eu sou cidadão brasileiro e planetário, eu tenho direito de ler jornais e revistas melhores do que a Veja. Não que a Veja seja ruim, mas é que eu quero mais fontes de informação. E quando houve aquela gripe SARS, uma epidemia que houve, né, que o Josias estava lá no exterior, na China, eu fiz uma mensagem a Josias, toda hora da Globo está aparecendo todo mundo mascarado, todo mundo com medo, todo mundo apavorado com a gripe. Como é que está essa situação aí? O cara é brasileiro, o cara está lá, eu conheço ele. Então, se fosse um chinês, ele me mandou, ele não é nada disso. Ou seja, claro, se você focaliza, bota a câmera, enquadra aqui, toda a realidade é esse quadrado aqui. Isso é que a televisão faz, isso é que a imprensa manipuladora faz. Então, se você diversifica a tua fonte de informação de pessoa a pessoa, acabou o problema de manipulação de opinião, gente. Então, pelo lado da emancipação humana, do direito à cidadania, da liberdade de ideologia, eu tenho direito de ter a minha ideologia, eu quero uma para viver, né? Já dizia o Cazuza, eu tenho direito de escolher minha religião, mas com muita informação, conhecendo o quadro total. Então, aqueles que preferem ter esse direito, o Esperanto dá essa vantagem. Eu não vou ficar submetido a uma United Press International. Então, só eles que alimentam os jornais daqui. Ah, mas eu sei ler jornal lá de fora. Eu vou ler o New York Times, pensando que está se livrando, mas a fonte de notícias é a mesma agência internacional que vê CNN, que vê as coisas, vê a guerra pelo interesse de quem está fazendo a guerra. Pelo amor de Deus, não faz lógica, né? Então essa diversificação é extremamente vantajosa como cidadania. Se há ainda alguma pergunta, a gente responde e já vai fechando as cortinas, não é? E eu agradeço muito a paciência de vocês. É uma alegria muito grande. Eu fico muito contente de ver esse assunto sendo debatido aqui nesta casa. Acho que essa discussão deve prosseguir, porque no dia que o Esperanto sair da mão do esperantista, não é que vai sair, mas sempre vai estar na mão e no coração do esperantista. Isso não tem como expulsar o Esperanto daqui de dentro. Pelo menos comigo não tem. Mas o dia que sair disso e o Esperanto estiver sendo pedido, a universidade quer o Esperanto, já sacou que é bom. E nós temos uma coisa maravilhosa. As gerações sempre vão se suceder. E sempre os pensamentos podem ir se renovando. Então, eu sei, já estou com cabelos brancos, eu sei, juventude tem cura. Cura. Juventude, a gente não fica
jovem a vida toda. Então, está na mão de vocês, não está na nossa mão. É a universidade que precisa querer o Esperanto, entendendo o porquê. Entendeu? Está com vontade, nós estamos aqui para servir, vamos dar nossas aulas, cobrando, não cobrando, dando bombom para cada um que aprender, vai ser uma distribuição farta de bombons. Tá certo? Quero agradecer muitíssimo a vocês e estamos aqui à vontade. Comenzas la tona exonas, la tuta orchestro egludas capable. Si rigardas intensas stavanda in meso, la visagion deliciusidas jetable. Li ne plu eltenas, devas